Olá, tudo bem? Vamos continuar com nossos estudos? Pensamento do dia. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça e a misericórdia de Deus não pode proteger você. Pense nisso. Deus não é tirano. Deus é amor. Deus é bondade. Deus é justiça. E o amor anda junto com a justiça. Então não pense que você está ou você é uma ovelha desgarrada. A misericórdia de Deus vai sempre te alcançar. Vamos lá. Muita paz a todos. Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Estamos falando das percepções de sensações e dos sofrimentos dos espíritos na erraticidade. Estão lembrados do termo erraticidade? Muito legal e muito profundo isso. Nos traz ideia de como vai ser lá do outro lado no plano espiritual. Pergunta 251. Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos são sensíveis à música, ao som musical. Trata-se da vossa música? Respondem os espíritos. Respondem perguntando. Você, Kardec, está dizendo a sua música? E o que é a sua música perante a harmonia celestial e universal? Lá fora, esse universo afora, uma imensidão de amor criada por Deus. O que é a sua música material? Você, homem, o que é essa música material perante a harmonia celestial? E os espíritos comparam a nossa música a um selvagem e a música celestial a uma melodia, a uma suave melodia. E faz uma observação de que os espíritos vulgares podem até provar algum prazer de ouvir as nossas músicas, porque não são capazes de ouvir ou de sentir a música celestial, a música de harmonia celestial. Talvez o homem ilustrou a harmonia da música celestial através de anjos com harpas, né? Olha quanta significado talvez tenham esses desenhos ou estátuas humanas que, para ilustrar e simbolizar isso, criaram essas figuras, essas imagens, né? Talvez seja isso o que a gente não é capaz de compreender. A música tem para os espíritos encantos infinitos, porque os espíritos têm qualidades sensitivas muito desenvolvidas, ao contrário de nós aqui encarnados. Eles se referem à música celestial, que é bela e que é suave, a harmonia do universo. Aquilo ainda que a gente não está apto a compreender ou a perceber ou saber. Deve ser tão bela essa harmonia celestial que os espíritos devem se comprazer, se amarem, sentirem-se felizes por ouvirem essa música maravilhosa, essa música celestial. Então tomem cuidado com o que vocês ouvem, porque os seus hábitos, os seus pensamentos viram hábitos. Tomem cuidado com isso, cuidado com o teor das músicas dentro da sua casa, dentro do seu convívio social. Cuidado que você pode estar atraindo irmãozinhos espirituais de frequência baixa. Uma ópera, uma orquestra é bem diferente de uma música que fala de sexo, de drogas, de perversão, e assim vai. Eu não vou falar de gêneros musicais aqui agora, tá? 252, os espíritos são sensíveis às belezas naturais. Estão falando das belezas naturais. Aí você fala, que lindo a nossa natureza,
Que lindo o nosso planeta, árvores, pássaros, rios, montanhas, cachoeiras, que lindas nossas praias. Mas será que as belezas naturais do universo são só isso? Não, os vários globos têm diversas naturezas. E os espíritos são sensíveis a essas naturezas de acordo com sua evolução. Então eu quero dizer que este planeta, ele foi adaptado e criado por Deus com essas belezas naturais para essa composição orgânica, para esse tipo de corpo, para essa vivência, com esses tipos de elementos químicos, hidrogênio, oxigênio, para que nós possamos desfrutar disso. Essa matéria chamada planeta Terra é emprestada para a gente desfrutar dessas belezas naturais e saber usá-las. Em outros planetas existem infinitas belezas naturais e os espíritos conseguem captar, compreendê-las e vivenciá-las à medida que eles vão evoluindo. Então, os espíritos mais evoluídos, eles conseguem ver as obras de Deus em um conjunto harmônico, numa visão mais macro, numa visão de universo, de infinito, da grandeza das galáxias, tudo em harmonia. Os espíritos mais atrasados só conseguem observar os pequenos detalhes, as coisas pequenas. E os espíritos evoluídos, numa visão maior, enxergam a grandeza de Deus. 253, os espíritos experimentam as nossas necessidades, os nossos sofrimentos físicos. Eles não experimentam os nossos sofrimentos físicos como na carne, porque eles são espíritos. O que eles sofrem são lembranças e reflexos, porque outrora tiveram um corpo, outrora reencarnaram e habitaram o corpo. Então o espírito tem essas lembranças da carne, mas não que ele sofre as necessidades. Ele não tem fome, ele não tem frio, não tem cansaço do ponto de vista material. Mesmo que algumas comunicações você pega e escuta alguns espíritos mais atrasados falarem que estão sentindo frio, é um frio moral, de sofrimento, de amargura e de arrependimento da impressão de coisas erradas que ele teve na carne. E aí o espírito recebe esses reflexos daquilo que viveu, não que ele está sofrendo, porque ele não tem fome, porque ele não tem estômago para sentir fome. Certo? Eles são espíritos. 254, os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso, não a fadiga que a gente entende, não o repouso de cansaço material. A maneira com que o espírito se comporta no plano espiritual é sempre exercendo o intelecto e a moral. Sempre exercendo o intelecto ou a moral. O espírito mediano, normal, já um pouco desenvolvido. E o seu repouso é intelectual e moral. Não é físico, não é físico. Há momentos que o pensamento do espírito diminui e ele diminui a sua atividade no sentido de não focar e não estar engajado em algum objetivo. Não estar estudando e não estar trabalhando mentalmente, moralmente, intelectualmente em alguma coisa, em alguma meta que ele coloca. Essa espécie de fadiga só é para os espíritos inferiores, porque quanto mais inferiores, eles mais necessitam de repouso, porque eles ainda recebem os reflexos da carne. E quanto mais evoluídos, menos repousos eles têm. Então é uma notícia boa para todo mundo. Nós nunca vamos descansar. Olha que legal! Nós nunca vamos parar de trabalhar intelectualmente e moralmente para ajudar Deus, estar ao seu lado, ajudar a criá-lo, ajudar a amparar nossos irmãos, nossos guias. Essa espécie de fadiga que a gente sente aqui, esse cansaço, tem tantas pessoas cansadinhas nesse mundo, né? Não é o caso dos espíritos mais esclarecidos, tá? Então, eles não têm pernas cansadas, vamos dizer assim. 255 fala, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Nós acabamos de falar que a natureza do sofrimento do espírito, quando ele fala que está sofrendo, são as angústias, os remorsos, a perda de oportunidade
de não ter feito todo o bem que se podia e ter aproveitado aquela reencarnação, ele se tortura dolorosamente através da consciência. Nós temos um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o exercício da vontade. Nós exercemos a vontade através da nossa inteligência. E quando a gente põe em prática a inteligência e a vontade para o mal, a gente sofre angústias, porque a consciência acusa. O seu inferno é interno, o seu céu é interno, de consciência tranquila ou não. Você sofre dores morais e tortura de remorso muito mais dolorida do que as dores físicas. Porque lá fora do corpo você tem uma visão maior de quem você é, o que você foi, o que você poderia ter sido, porque você errou constantemente e procurou, através do orgulho e do egoísmo, apego e excesso aos bens materiais, buscando vícios, indo de encontro a vícios do dinheiro, sexo, sensualidade e vingança, ódio, tudo aquilo que arrasta o homem nas correntes do atraso moral para as trevas mentais, e isso que apunhala de sofrimento o espírito. 256, como alguns espíritos se queixam de frio e de calor. Daniel, você falou que eles não têm corpo, não têm estômago, não têm visão, eles são um todo, a natureza deles sensitiva é um todo, como uma flama. Eles têm lembranças daquilo que vivenciaram na carne. E quando eles têm que usar palavras para demonstrar para nós aqui encarnados o que eles estão sofrendo, eles usam essas analogias, essas metáforas. Como é que um espírito do outro lado vai fazer você entender o que ele está sofrendo? Ele vai falar para você, eu não tenho um corpo aqui, eu estou sofrendo os reflexos que eu tenho da matéria. Você acaba não entendendo. Então ele usa palavras do nosso vocabulário para expressar o que ele está passando. Angústias de frio ou de calor, de medo, de remorso, de consciência pesada, porque ele exemplifica o vocabulário, para que a gente possa entender o que aquele espírito desencarnado viveu na carne e agora está recebendo os reflexos. O livro dos espíritos nos fala como se alguém vivesse muito tempo com uma capa e ao tirar a capa, ela ainda pensa estar com ela. Então é como você falar, eu não vejo a hora de tirar o meu sapato. E aí você tira o sapato e fica mais leve, mas ainda o seu pé está dolorido, porque você ainda lembra de que você usou aquele sapato apertado muito tempo. Assim é a carne para o espírito. Quando ele se desvencilha dela, solta dela, se livra da carne, sendo bom, ele vai sentir um prazer imensurável de estar gozando a música celestial, as criações infinitas do universo. Mas quando ele se livra dessa capa e percebe quantos erros a amargura e o arrependimento bate, e aí ele vai sofrer as consequências da sua consciência e de ter feito mau uso do seu livre-arbítrio. Muita paz, meus irmãos. No próximo vídeo, a gente parte da 257. Vídeos curtinhos para ninguém ter preguiça de estudar e de assistir. Vai comentando aí o que vocês estão achando, ou vai curtindo e vai dando dicas para a gente sempre estar melhorando. Um beijo a todos.